Então, boa noite, né? Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro encontro de sexualidade. Eu me chamo Gabriela, faço parte da Viver Mais Psicologia. Eu que vou fazer a apresentação do nosso evento hoje. E aí a gente tem também a Lude e a Letícia, que estão aqui conosco, que vão fazer a parte do suporte. O prof também já está na sala, o professor Júnior. E aí, logo, logo eu já vou passar a palavra para ele, tá? Só vou fazer algumas falas antes dele, mas bem rapidinho também. Então, já quero aproveitar, né, e dar as boas-vindas ao o pessoal que chegou aqui pela primeira vez, né, o nosso primeiro evento de sexualidade. Então, o nosso evento, né, falar sobre psicoterapia sexual, o que é e para quem é, né? Então, eu inicio com a divulgação da nossa pós-graduação, né, de sexualidade, e muitas vezes a gente se coloca, né, pensando no o que que é a sexualidade, né, como que a gente olha para essa parte, né, e aí às vezes a gente pensa que é algo assim incrível, né, mas como que a gente vai começar, por onde começar, né? Às vezes tem medo de errar, medo de fazer alguma coisa errada dentro da prática clínica, né? E aí muitas vezes acha que não dá conta disso tudo dentro do consultório, né? Ou fora às vezes também. Então, se isso em algum momento, se você sente essa insegurança em algum momento, né, você tá no lugar certo, porque hoje a gente vai falar sobre isso, né? O professor vai trazer algumas demandas, enfim, algumas falas sobre tudo isso, né? E aí a gente tem também o nosso grupo de interessados sobre a pós-graduação. A gente já vai deixar aqui no chat o link do WhatsApp para que vocês possam entrar nesse grupo e lá receber todas as informações referentes à pós-graduação, que é a grade curricular, os bônus, né, que a gente vai disponibilizar no final do nosso evento. Então, para vocês que estão aqui e ficarem até o final, vão ter esse bônus disponível. E aí, para quem está na graduação ainda, né, às vezes fica pensando, mas eu não posso estar estudando ainda, eu não posso fazer algo relacionado a uma formação ou alguma pós-graduação, né? Então, aqui na Viver, a gente tem a formação e pós-graduação, onde os alunos que estão no sétimo semestre podem iniciar esse curso, né? Então, vocês iniciam ainda na graduação, não tem problema, né? É tudo direitinho com o MEC. E aí vocês entram nessa formação e pós-graduação e vocês conseguem, no final, né, receber o certificado pelo MEC e pela Viver de formação e de pós-graduação. Então, hoje, pessoal, vocês vão sentir um pouco de como que é as nossas aulas, de como que é estudar dentro da Viver. O Prof. Júnior, ele é o nosso professor da pós de sexualidade, então vocês vão ter, assim, uma prática real de como que é estudar dentro da Viver, de como que é ser o nosso aluno, né? Então, aqui a gente fala sobre caso, sobre a prática clínica, né? As dúvidas reais que tem, aquela insegurança que muitas vezes a gente sente quando está na clínica, né? E isso é o que acontece dentro do consultório. Então, muitas vezes a gente está na graduação ainda e já está pensando, né, em como que vai atender, em como que vai se sentir preparado para estar atuando depois da graduação. A gente sabe que a graduação ela nos dá uma base, né, para sair atuando, né, na área, mas que a pós-graduação, a formação, ela nos dá essa segurança a mais para se sentir, para ter essa segurança, né, se sentir seguro dentro da clínica e nos outros espaços também da psicologia. Então, os nossos alunos, eles contam, né, com a supervisão de caso, isso já dentro do curso, tá? Então, isso tudo está incluso no na nossa pós-graduação e nas nossas formações e pós. A gente vai compartilhar um vídeo bem rapidinho para vocês verem, entender, né, como que funciona tudo isso na prática. Já vamos compartilhar aqui.
sobre sexualidade é falar do que há de mais humano: o desejo, o vínculo, o prazer e o sofrimento. E compreender tudo isso exige mais que teoria. Exige sensibilidade, ética e preparo clínico. A pós-graduação em psicoterapia da sexualidade da Viver Mais foi desenvolvida para formar psicoterapeutas capazes de acolher, compreender e intervir nas diversas expressões da sexualidade humana, com um embasamento científico, uma prática supervisionada e um olhar inclusivo. Aqui você vai unir teoria e prática clínica, participando de supervisões de casos reais e vivenciando grupo de estudos que fortalecem sua segurança no atendimento. Vai aprender a atuar com uma psicoterapia afirmativa e inclusiva, preparada para acolher populações diversas. E também desenvolver habilidades para lidar com o tratamento psicoterápico das disfunções sexuais. Além disso, o curso te capacita em criar projetos em saúde sexual e educação em sexualidade, levando informação e acolhimento para comunidades, escolas e instituições. Cada módulo foi pensado em ampliar a sua compreensão da sexualidade humana e fortalecer a sua atuação ética, empática e transformadora. Se você quer ampliar a sua demanda no consultório e se tornar um especialista em psicoterapia sexual, inscreva-se na pós-graduação em psicoterapia da sexualidade da Viver Mais. Que legal, né, gente? Então, só reforçando uma informação bem importante, né, de quando que inicia a nossa pós-graduação. Então, ela inicia em março, as turmas são de final de semana, então é um encontro por mês, um final de semana por mês que vocês vão ter aula da pós-graduação. Então, ela começa no dia 6 e 7 de março, as aulas, né, como que elas funcionam? Então, no dia 6, na sexta, né? Na sexta, das 6 às 7 é o grupo de estudos e das 7 às 10 é a supervisão de caso. Então, vocês já iniciam a pós-graduação com a supervisão de caso. E aí, no sábado, das 9 às 5 é a parte teórica, né? Onde vocês vão ter todo o conteúdo. As nossas inscrições, elas já estão abertas, né? Então, que vocês possam estar participando dos nossos eventos e conhecendo um pouco mais sobre a nossa pós-graduação de sexualidade. E aí, para quem ficou com interesse, né, para quem se sentiu esse interessado na nossa pós-graduação, então que vocês possam acessar o nosso grupo de interessados no WhatsApp, que lá nós vamos passar todas as informações referente à pós-graduação. E, pessoal, só lembrando também o certificado do nosso evento, tá? Esse evento aqui, ele é gratuito, mas se caso vocês quiserem o certificado, vocês podem, certificado de participação, né? Vocês podem estar solicitando. Ele só tem um custo adicional de R$ 35, mas vocês podem solicitar que a gente faça o certificado, não tem problema. Ele pode ser usado para as horas complementares, né? Para quem ainda está na graduação. E aí também aproveitando para falar dos nossos eventos gratuitos, né? Que nós temos os eventos gratuitos que vão acontecer ainda o ano inteiro. A gente tem também os cursos livres para quem quer se aprofundar um pouco mais ainda em alguns temas mais específicos, né? E também a gente tem a nossa plataforma do streaming. Essa plataforma, então, a gente tem mais de 30 cursos nessa plataforma, e cada curso que vocês assistirem, vocês podem solicitar o certificado. Para quem é assinante, não tem custo adicional o certificado. E lá também tem supervisão de caso. Então, todas as pessoas que são assinantes do nosso streaming, eles têm o acesso, né, a uma supervisão por mês. Então, vocês podem estar participando também. A gente vai colocar aqui no chat o link do streaming para que vocês possam estar conhecendo, então, a nossa plataforma, né? E aí, caso vocês tenham interesse, podem estar fazendo a assinatura dele. O nosso próximo evento, então, ele acontece no dia 21/2, às 9h30. É num sábado. É sobre o estudo de caso em sexualidade e é sobre o filme A Garota Interrompida. Então, se vocês quiserem estar participando também desse evento que é sobre sexualidade,
não deixe de se inscrever e vir participar de mais um evento da Viver, que também é gratuito, tá? Os nossos cursos livres, como eu comentei antes, a gente vai deixar também o link de acesso para que vocês possam conferir, né, quais os cursos que a gente tem. Esses cursos livres, aí são cursos pagos. É diferente dos nossos eventos gratuitos, tá? Então, só para deixar bem clara essa diferença. E aí, então, pessoal, lembrando também das nossas redes sociais, para quem ainda não conhece, a gente tá no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem o nosso site já foi colocado aqui também, mas a gente vai colocar, e a gente tá no TikTok também, tá? Então, se vocês têm algum lugar que vocês ainda não nos seguem ou ainda não nos acompanham, então vai lá e já começa a seguir nós para acompanhar então todos os nossos eventos, acompanhar todas as nossas dicas que a gente dá também sobre a clínica, que é um espaço voltado para a área da psicologia, né, para quem ainda está na graduação, mas também para quem é psicólogo. E então, pessoal, sem mais delongas, né, agora eu vou apresentar um pouquinho o prof, e aí já vou passar a palavra para ele. Então, o nosso professor Júnior, ele é psicólogo, é terapeuta sexual, especialista especialista em sexualidade humana na clínica e educação, atua também no trabalho clínico individual e de casais, é professor em pós-graduações em sexualidade humana, inclusive na nossa, né? E pesquisador junto da LabSex Brasil. Ele integra também o grupo de estudos do Instituto Ibero-Americano de Sexualidade do Brasil, é membro e subdelegado PR da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana. É membro também da ISSM e da Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual. E ele possui também uma certificação em medicina sexual pela ISSM e pela TCS, em Saúde do Espectro do Gênero, pela Stanford University School of Medicine. Eu não sei se eu falei certo, prof, Tá mas tudo se bem. não foi, depois tu fala, tá? Prof, então passo a palavra para você. Seja muito bem-vindo ao nosso evento. E o palco é seu. Muito obrigada, Gabi, pela apresentação. Obrigada, meninas, pela receptividade, pela Viver Mais. E a todo mundo que tirou essa hora da noite para estar aqui falando sobre sexualidade, que é esse tema que eu amo demais falar e apresentar e compartilhar com as pessoas. Eu quero ver aqui só como que eu faço para compartilhar a minha tela. Achei. Para gente poder ver os slides. Aparece para vocês? Alguém me dá um ok? Tá aparecendo, prof. Tá, aparece só o slide da psicoterapia sexual, né? Não, tá aparecendo. Agora tá aparecendo os dois. Duas telas Esse Wordzinho também? também. Ai, meu Deus, peraí. Eu acho que é aqui. Vai que compartilha meus nudes, né, pessoal? Compartilhar só a minha tela. Agora aparece só a tela do slide. Agora sim, aham. Sim, ah, imagina. Gente, mas vamos lá então. Então, recebi esse convite super especial da Viver para esse estudo de casos sobre psicoterapia sexual, o que é e para quem. E vamos conversar um pouquinho então sobre isso, vamos nos aprofundar um pouquinho nesse tema que é tão legal. Agora vamos ver como que faz para passar aqui. Aí. Então, como a Gabi já falou um pouquinho, né? Eu sou psicólogo, sou de Curitiba, onde eu trabalho full time. Também atendo online, então Brasil e mundo, várias pessoas aí. Sou terapeuta sexual, especialista em sexualidade humana, na parte de clínica e na parte de educação. E atuo no contexto clínico, como professor, como pesquisador, e educador sexual também.
Então, para além desses trabalhos, eu atuo como subdelegado aqui no Paraná da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, que é a SBRASH, um trabalho onde a gente Prof, fala de sexualidade. Oi? acho que vê se tu consegue compartilhar ele maior, que eu acho que a gente tá vendo ele menorzinho. Ai, deixa eu ver aqui então. Isso aqui é a minha tela. Ficou maior? Aí, agora sim. Agora tá bom. Aí, Deu ótimo. certo. Então, o nosso trabalho é de divulgar a sexualidade na SBRASH para os estados, né? Então, cada estado tem aí a sua delegacia, onde tem uma equipe que trabalha divulgando a sexualidade, conhecimento científico, em eventos, cursos, etc. Então, é um trabalho bem legal, convido vocês a conhecerem também. E para além disso, então eu integro a International Society for Sexual Medicine e a Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual. O meu trabalho com a sexualidade, eu digo que começou há bastante tempo, desde quando eu estava no ensino médio, quando eu comecei a trabalhar no contexto escolar, com um projeto de combate à homofobia no contexto educacional. E de lá para cá, eu fui aprofundando cada vez mais estes conhecimentos, esse gosto por trabalhar com sexualidade, e isso se expandiu um pouco mais durante a minha graduação em psicologia, onde eu tive a oportunidade de trabalhar mais com o tema, de fazer projetos de pesquisa, de trabalhar em eventos de sexualidade, eh, e também na parte de estágios, né, onde eu voltei o meu foco dos estágios em psicologia para a parte da sexualidade. E saindo da graduação, eu fiz a especialização em sexualidade e também uma formação em terapia cognitiva sexual, junto da doutora Aline Sardinha, para esse aprofundamento ainda mais dos conhecimentos e do trabalho clínico com a sexualidade, né? Embora a gente tenha um foco ali eu tenha tido um foco na pós de sexualidade, ainda eu precisava, sentia que precisava de um aprofundamento maior. E nesse tempo também fiz a formação em saúde no espectro de gênero pela Universidade Médica de Stanford, que também foi muito interessante e eu acho que enriqueceu muito aí o meu trabalho clínico. Vamos lá. Afinal, né, o que é psicoterapia sexual, né? O que é isso? Da onde vem? A gente usa majoritariamente, né, quando a gente vai procurar na internet, quando a gente vê nas redes sociais, o termo terapia sexual, né? O termo terapia sexual, ele é um termo engraçado porque muitas vezes ele gera muitos desentendimentos. Primeiro que a gente tem muita gente que desconhece esse trabalho, né? Que não conhece a terapia sexual. Ao mesmo tempo, a gente tem muita gente que, ao falar de terapia sexual, acha que é massagem tântrica, acha que é trabalhos eróticos, que é massagem erótica, que é o terapeuta fazer sexo com o paciente, que é inclusive uma imagem muito disseminada na pornografia. Então a gente tem muitos conteúdos pornográficos, né, enredos pornográficos, que se passam, por exemplo, dentro de um consultório de terapia, um consultório médico, etc. E não é isso, né? E aí eu gosto muito do termo psicoterapia sexual, porque eu acho que puxa mais ainda a sardinha para esse entendimento do que é a terapia sexual. A gente está aqui, né? Eu acredito, maioria psicólogos, profissionais da psicologia, estudantes, e eu trago aqui para a gente pensar nos conceitos e objetivos do que é a psicoterapia, então, né? O nosso conceito central de psicoterapia é a principal modalidade de tratamento não farmacológico em saúde mental. Embora o tratamento farmacológico seja um grande coadjuvante da psicoterapia, muitas vezes, né? Mas a psicoterapia por si só ela é um tratamento não farmacológico e que vai muito além da simples técnica. Então a gente vai buscar na psicoterapia sexual
buscar promover a saúde e a satisfação sexual através do conhecimento. A gente vai aprofundar um pouquinho isso ao decorrer da nossa conversa hoje. O paciente, ele tem um papel muito central, na psicoterapia, muito importante, e o sucesso da psicoterapia sexual vai depender da sua participação ativa e do engajamento no processo de aprendizagem de si mesmo, das suas relações, dos seus padrões, do entendimento das suas crenças, dos seus preconceitos, dos seus mitos, enfim, de tudo um pouco. E a postura do profissional, é claro, sempre será uma postura acolhedora, livre de julgamentos, o que é essencial para a gente lidar com as demandas que vão envolver, na sua grande maioria, vulnerabilidades e tabus. A sexualidade por si só, ela é um tema muito cercado de preconceitos, enfim. Logo, a vivência da sexualidade para muitas pessoas também vai estar circulada desses tabus, dessas crenças, muitas vezes crenças sexualmente disfuncionais, e que a gente vai precisar ter um manejo muito profissional, muito cuidadoso e ético para lidar com tudo isso, sem estigmatizar o paciente, sem causar iatrogenia, né, que é esse. é, Muitas vezes esse problema que o profissional causa no paciente de uma abordagem equivocada, enfim. A gente tem algumas diretrizes atuais para a prática da psicoterapia baseada em evidências, né? Tanto a psicoterapia não sexual, né? A psicoterapia que a gente trabalha no dia a dia, psicanálise, TCC, Gestalt, enfim, mas também a psicoterapia sexual especialmente. A melhor, então, evidência científica disponível, isso é muitíssimo importante, porque a gente está falando de uma área da saúde que é uma área médica. E aí, quando a gente está falando disso, a gente entende que a medicina, ela muda todo dia, né? Todo dia a gente está vendo a evolução, e desenvolvimento das áreas médicas e das áreas da saúde. Então a gente vai precisar estar sempre atento à melhor evidência científica disponível, especialmente a sexualidade. Então, se você vai, ver os livros de sexualidade de 30 anos atrás, você vai encontrar muita coisa lá que hoje a gente já não usa, muita coisa que já não funciona mais, coisas que a gente tem uma outra visão nos dias de hoje. É importante considerar, e isso está muito alinhado também, ao nosso Código de Ética Profissional do Psicólogo, que é as possibilidades e os limites técnicos do profissional. Então, eu só vou atender uma demanda, eu só vou atender uma queixa específica no meu consultório se eu sou capacitado pessoal e profissional e eticamente para atender aquele caso, né? Caso eu perceba que não, eu não tenho, ah, assim, eu tenho conhecimento, mas é um caso que esbarra na minha questão pessoal. Então é melhor que você indique para um outro profissional. Ah, é um caso que talvez eu entenda, que eu queira, mas me falta conhecimento, me falta bastante coisa aqui. Então encaminha para o profissional. Isso é muito importante. Porque uma prática que não seja baseada em evidências, que não tenha um manejo correto, muitas vezes a gente vai pode causar, né, algum problema maior para esse paciente, ou às vezes ficar ali batendo, dando murro em ponta de faca. E é importante entender também, né, e estar muito atento ao contexto e aos valores do paciente. O paciente da clínica da sexualidade vai trazer isso muito, né, os seus valores, o seu contexto, a sua cultura, e a gente vai precisar estar atento a isso, né? A gente sabe que enquanto profissionais, os nossos valores, o nosso contexto, as nossas opiniões ficam da porta para fora. E no contexto psicoterápico, no contexto da terapia sexual, o que vai valer ali são esses valores do paciente que a gente vai precisar entender, compreender, conversar, dialogar, enfim. O contexto do paciente, então, onde a gente vai considerar, ele é um somatório de três contextos principais: contexto biológico e fisiológico, então, os aspectos da saúde geral desse paciente, o contexto psicológico, desde questões de saúde mental, as crenças sexuais que ele carrega,
seus valores pessoais, seus valores familiares, seus valores religiosos, sua capacidade cognitiva, enfim, né? Esse é um grande contexto que a gente vai precisar avaliar. O contexto sociocultural, né? Os marcadores sociais que esse indivíduo vai trazer, sua identidade cultural, suas interseccionalidades, suas vivências de privilégio e opressão, suas questões socioeconômicas, o momento histórico onde vivemos, onde esse indivíduo vive, a conjuntura atual do meio em que esse paciente está inserido. Isso é muito importante, especialmente quando a gente está falando de sexualidade, né? Porque assim, viver a sua sexualidade em um grande centro é uma coisa. Viver a sua sexualidade no interior é outra. Então a gente vai precisar entender também esse contexto cultural, essa identidade, as suas vivências. Falar de sexualidade de uma pessoa heterossexual é muito diferente de falar de uma sexualidade de uma pessoa homossexual, né? Então a gente vai estar falando de questões de privilégio, de opressão. Assim como falar de sexualidade de uma mulher hétero negra é diferente de falar de sexualidade de uma mulher hétero branca. Então a gente vai precisar nos aprofundar muito nessas questões. E o contexto relacional. Quem é ou quem são essas pessoas com quem esse paciente se relaciona no seu dia a dia? Se é uma parceria, se são múltiplas parcerias, e quais são as possibilidades de expressão da sexualidade naquela relação ou naquelas relações que esse indivíduo tem com as pessoas. Portanto, a psicoterapia sexual, ela é uma modalidade de psicoterapia breve e objetiva, focada no tratamento das disfunções e queixas sexuais, tanto físicas quanto emocionais, mas não apenas nisso, né? Ela pode ir muito além da queixa, da disfunção, né? A psicoterapia sexual é como se a gente, num processo psicoterapêutico comum, a gente pega uma lupa e coloca sobre as questões da sexualidade daquele indivíduo, na sexualidade em si, e tudo que a gente for investigar, que a gente for trabalhar, vai ser focada, então, nessas temáticas. Diferentemente de abordagens antigas, né, a terapia sexual nos dias de hoje, ela vai olhar para a satisfação subjetiva, vai olhar para a qualidade dos vínculos e na autonomia do indivíduo, né? Quando a terapia sexual começou, ela era bastante focada no funcionamento, então na resposta sexual dos indivíduos, no processo de ereção, de excitação, de orgasmo, se funcionava, se não funcionava. Então, hoje a gente tem um entendimento mais amplo sobre isso e a gente entende que muito mais importante que o orgasmo, por exemplo, é a satisfação sexual subjetiva, a satisfação sexual física, enfim. Portanto, a psicoterapia sexual também é, será interdisciplinar, né? O que que é isso? O que que é atuação interdisciplinar? É uma atuação para além do multidisciplinar que a gente ouve sempre, né? A atuação multiprofissionais, né? Vários profissionais. Para além de ser multiprofissional, tem que ser inter. Ou seja, eu preciso conversar com o urologista que está atendendo esse paciente, ou com a ginecologista que está atendendo esse paciente. Eu preciso conversar com esse psiquiatra que passou uma medicação para esse paciente. Eu preciso conversar com a fisioterapeuta pélvica que vai atender essa paciente. Eu preciso conversar com esse educador físico, com esse nutricionista. Então, o trabalho com a sexualidade, ele não é sozinho. Não pode ser sozinho, né? Ele é trabalhado em conjunto em uma equipe. Porque um profissional só, uma categoria profissional só, não vai dar conta, 100% de uma queixa sexual, de uma demanda da sexualidade no consultório. O que não é psicoterapia sexual? Não é sexo com o terapeuta, né? O que muitas pessoas se queixam, né? Eu estou num grupo de profissionais da terapia sexual que congrega profissionais do Brasil todo, e esses dias uma moça colocou lá que é, fez uma divulgação pelo Instagram do seu trabalho enquanto terapeuta sexual e chegaram muitos homens perguntando para ela quanto que custava a massagem, se tinha orgasmo no final da sessão, se ela encostava no paciente, né? Então a gente tem
esse estigma da terapia sexual, como eu falei lá no começo, é criado aí no imaginário social. Então, não existe contato físico sexual entre o terapeuta e o paciente. Caso a gente tenha, por exemplo, um terapeuta sexual que não é psicólogo, isso é importante a gente notar, a terapia sexual não é exclusiva do psicólogo, mas que, por exemplo, uma fisioterapeuta pélvica é terapeuta sexual, ela vai tocar no paciente, né? Ela precisa tocar no paciente, ela precisa tocar na região pélvica dessa paciente ou desse paciente. Mas nós, enquanto psicólogos, a gente não toca no paciente, né? No máximo, um abraço no final da sessão. É, Então, o terapeuta não ensina fazendo. A gente pode usar próteses, a gente pode usar vídeo, a gente pode usar recursos pedagógicos, mas a gente não vai tocar no paciente. Não é exame médico, né? Então, de novo, se for psicólogo, não faz exames físicos, né? Toque ginecológico. Caso seja um médico, um ginecologista, um urologista, uma fisioterapeuta pélvica, aí pode ser que haja, durante essas consultas, o exame. Mas, como eu falei, caso necessário, né, a gente vai encaminhar para um médico esse paciente para que ele realize alguns exames e geralmente isso aparece. Não é massagem tântrica, né? Então, como eu falei, não tem massagem, não tem orgasmo durante a sessão e principalmente não é julgamento moral, né? O terapeuta não vai definir o que é certo ou errado, mas se aquilo traz sofrimento ou satisfação para aquele paciente. Isso é muito importante, porque quando a gente entra nessa do certo ou errado, a gente está entrando em questões morais, questões de valores, né? E a gente sabe que isso muda de pessoa para pessoa. Então, a gente na sexualidade não trabalha com certo e errado. A gente vai trabalhar com funcional, disfuncional e outros termos aí. Algumas queixas comuns do consultório, então, como curiosidade, nas mulheres ou pessoas com vulva, a questão do baixo desejo sexual, né, como é no senso comum, mas que isso vai nos dizer muitas vezes do transtorno do interesse e excitação feminino, né, a queixa campeã, então, que é a falta de interesse em iniciar ou responder à atividade sexual. Dificuldades de orgasmo, que muitas vezes aparece como transtorno do orgasmo. Nunca ter tido um orgasmo, por exemplo, isso é muito comum. Nas pesquisas que a gente tem sobre isso, muitas mulheres, muitas mesmo, nunca tiveram um orgasmo na vida, ou ter perdido a capacidade de atingi-lo, tanto sozinha quanto em parceria. A dor na relação, né? Hoje a gente usa o termo transtorno da dor gênito-pélvica penetração. Alguns termos a gente não usa mais, como vulvodínia, como vaginismo. Então, isso tudo foi congregado agora no transtorno da dor gênito-pélvica, que é a dor durante a penetração ou a contração involuntária da musculatura da região pélvica, especificamente no canal vaginal, que impede a penetração. Algumas queixas dos homens ou de pessoas com pênis é a dificuldade de controlar o momento da ejaculação, né? A famosa ejaculação prematura, o que vai gerar muita insatisfação, né? Ainda mais onde a gente tem uma sociedade que diz que os homens, para serem homens, precisam durar muito tempo. A disfunção erétil, que é a dificuldade em obter ou manter a ereção suficientemente para uma relação, ou a ejaculação retardada, que é a demora excessiva ou a impossibilidade de ejacular mesmo com ereção e desejo. Uma outra queixa que vai aparecer aqui e que a gente vai falar hoje no nosso estudo, que é o uso problemático de pornografia. Eu acho que esse está em primeiro lugar aí, a queixa do problema da pornografia, que vai chegar para a gente como vício em pornografia, e a gente vai ver hoje que não existe vício em pornografia. Então, mas essa é a queixa que chega para nós nos consultórios. E dos casais, né, queixas relacionais, muitas vezes há discrepância de desejo, ou seja, um quer muito, com frequência alta, o outro quer pouco, com frequência baixa, e isso gera discussões, muitos problemas. A rotina e o tédio sexual, então a morte sexual, a morte do erotismo em relacionamentos muito longos. A incompatibilidade de fantasia, então quando um se excita né, com alguma coisa, a outra coisa gera repulsa. A pornografia, como eu falei, né, e a compulsão, que são alguns conflitos que acabam esbarrando aí na relação.
E por que a gente vai estudar e falar, especializar em sexualidade, né? Por que que eu acho que todo mundo deveria se especializar nisso? Porque a sexualidade, ela está em tudo na nossa vida, né? Então, o que trouxe todo mundo aqui hoje nessa reunião foi a sua sexualidade. Se não fosse o desejo, né, a vontade de falar sobre esse tema, de estar aqui, vocês não estariam, né? E isso é pertinente à sexualidade. Mas eu trago para vocês uma pesquisa muito recente que eu fiz essa semana no Google Trends. A gente tem, né, o nosso grande estereótipo brasileiro que o Brasil é o país do futebol. Mas eu fiz uma pesquisa sobre o quanto brasileiros pesquisam sobre futebol no Google. E numa média que o Google traz de pesquisas nos últimos 5 anos, futebol esteve abaixo do 19 aqui, no númerozinho, né? Que é uma média dos últimos 5 anos de interesse no tema. Em comparação com o termo sexo, 42, e pornografia, que atingiu 76, né? Então, ou seja, o brasileiro tem acessado muito esses conteúdos e reparem bem, né, aqui no amarelinho, o quanto a partir de 2022, né, especificamente a partir de 2024, 2025, esse número foi crescendo cada vez mais em comparação com outros, né, como por exemplo sexo e futebol, representado pelo azulzinho. Então, a gente tem um crescimento exponencial de pessoas acessando conteúdos pornográficos na internet. E aí, o que isso vai nos dizer sobre o nosso trabalho clínico? A sexualidade, ela é um elemento essencial da vida, presente em todos os contextos humanos. Então, como eu falei, que trouxe a gente aqui hoje foi a nossa sexualidade. E ela é circulada por muitos tabus, mitos, preconceitos desde o início da vida. E a gente sabe, né, que esses mitos, que esses tabus, que esses preconceitos podem desencadear muitas problemáticas na vida desse indivíduo, tanto na saúde integral, quanto na saúde relacional e na saúde emocional. A gente precisa falar de sexualidade humana porque a gente precisa promover a saúde integral dos indivíduos. E saúde sexual faz parte da saúde integral, né? Ela não é um apêndice, ela não é algo a mais, né? Ela faz parte da saúde integral. Então, se a gente está falando de uma saúde dos órgãos internos, se a gente está falando sobre problemas de saúde, se a gente está falando de bem-estar emocional, a gente precisa falar também de saúde sexual. E a gente precisa falar de promoção do prazer, né? Que é um dos pontos aí em que hoje grandes instituições de sexualidade, que trazem para a gente os guidelines nos tratamentos de sexualidade, da educação em sexualidade também, vai nos falar. A gente precisa falar de promoção de prazer. Porque quando geralmente a gente fala em sexualidade, tanto no contexto educacional e muitas vezes no contexto clínico, a gente fala de prevenção. Então, a gente vai falar de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, a gente vai falar de prevenção de gravidez, e que por muito tempo e por várias vezes a gente acaba colocando essa sexualidade no lugar de isso é ruim, isso não é legal, a gente não pode falar disso, isso tem que ficar em quatro paredes, e aí a gente não promove prazer, que é um dos pilares da sexualidade. A gente é ensinado a medir a sexualidade pelo binarismo, certo ou errado, ou ainda normal e anormal, né? E como eu falei lá no começo, quando a gente usa essas terminologias, a gente está emitindo juízo de valor sobre o que a gente acha sobre determinada coisa, né? Então eu falo, nossa, eu acho que a masturbação é super errado. Eu estou fazendo, eu estou colocando meus valores e minha moral sobre isso. Ah, eu acho que mulher que tem múltiplas parcerias é errado. Ela é, como a gente ouve né, no dia a dia, é vagabunda. É errado. Então, estou colocando um juízo de valor sobre isso. Ah, não é normal uma mulher ter múltiplas parcerias. Mas a gente fala, mas e os homens? Ah, homem é normal, homem é assim mesmo. Então, eu estou fazendo.
julgamentos morais. Estou colocando minha moral, meus valores sobre isso, e é uma coisa que o trabalho com a sexualidade não pode ter. A sexualidade humana, gente, é como as digitais, ou seja, cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua digital, cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua singularidade. Então, é muito difícil a gente ter padrões no trabalho com a sexualidade. Então, por isso, a grande importância da gente trabalhar, e nos aprofundar com cada indivíduo, né? Isso é muito importante. Então, há o que funciona para mim e o que não funciona para o outro, e o que não funciona para mim, não funciona para o outro. E dentro disso, o que a gente precisa ter e respeitar? Consentimento de todas as partes, respeito à autonomia e aos limites individuais, ausência de sofrimento, coerção ou dano, presença de comunicação clara e contínua, segurança emocional e física, privacidade e confidencialidade. Isso aqui, gente, é muito importante, privacidade e confidencialidade, com o trabalho com adolescentes, né? Especialmente quando a gente vai falar de sexualidade com adolescente, os pais querem entrar, os pais querem saber, os pais querem saber de tudo, né? E a gente deve entender que a gente precisa manter essa privacidade, né? E essa ética do sigilo, com adolescentes e crianças. Adequação ao desenvolvimento, então a idade e a maturidade, prazer e bem-estar como horizonte comum. Fê, Segundo, oi? tem uma pergunta aqui que o David fez, ele perguntou se a monogamia e a poligamia entra nesse mesmo tema que tu estava comentando antes. Qual seria o tema da sexualidade, da saúde sexual, do quê? Eu Tô não conseguindo consigo, me ouvir? eu não consigo abrir o comentário. Consigo. Consegue me ouvir? Sim. Sim. Ah, tá. Então, esse tema de monogamia e poligamia é sobre o binarismo, que a gente fala do que é certo, o que é errado, o que é normal, o que é anormal. Eu queria entender sobre isso, não sei se pode dar uma pincelada rapidinho. Ah, sim. Essa questão também não vai entrar na questão desse binarismo de certo, errado, normal ou anormal, né? É uma questão quando a gente está falando de relacionamentos, quando a gente está falando de acordos relacionais. De novo, é uma questão também muito subjetiva e que a gente vai ter que trabalhar com cada pessoa, né? Assim como toda e qualquer configuração de relacionamento vai ter uma particularidade específica para cada pessoa, para cada casal, enfim, trisal, etc. Então a gente vai precisar individualizar sempre. Mas, de novo, não vai entrar nessa questão de certo e errado, não vai entrar nessa questão de normal e anormal. Obrigado. E nada. Bom, então partindo aqui para nossa saúde sexual, esse termo que também é muito importante, a Organização Mundial da Saúde já vai trazer isso para a gente em 2026, que é o estado de bem-estar físico, mental e social em relação à sua sexualidade, que não é a ausência de doença, disfunção ou incapacidade. Como eu sempre digo, a saúde sexual ela vai sempre requerer uma abordagem positiva e respeitosa da sexualidade e das relações sexuais. E por que positiva, né? Naquilo que eu falava antes, de não tratar a sexualidade como infecção, como perigosa, como somente preventiva, enfim, como a gente vê muitas vezes esse terrorismo acerca da sexualidade. Então é muito importante a gente ter uma abordagem positiva, ou seja, a sexualidade é uma parte muito importante do indivíduo, é uma parte que deve ser olhada, que deve ser vivida, que deve ser sentida e sempre baseada no prazer, assim como a possibilidade de ter experiências sexuais prazerosas, sempre seguras, livre de qualquer coerção, discriminação e violência. Então não quer dizer que eu não vou só focar na questão da IST, que eu não vou falar da IST. Não quer dizer que eu não vou focar só na questão da maternidade, não, me desculpem, da questão de contracepção ou não, mas eu preciso falar sobre contracepção, né? Então, é sobre não focar apenas nisso,
mas é importante trazer, claro, esse diálogo. Para que a saúde sexual seja alcançada e mantida, os direitos sexuais de todas as pessoas devem ser respeitados, protegidos e plenamente exercidos. Ok. Fazendo um breve histórico aqui das abordagens, da evolução das abordagens. Então, a gente tem lá no começo a psicanálise, falando sobre os conflitos inconscientes da infância, no desenvolvimento psicossexual. Então, o Freud foi um grande pioneiro para falar da sexualidade. O behaviorismo vem logo em seguida, e a gente tem duas figuras muito importantes na sexualidade, que é o Master e Johnson, que vão revolucionar o campo nos anos 60 e 70 e que vão focar na redução da ansiedade e desempenho por meio de exercícios práticos. Um grande exemplo é o foco sensorial. Depois a gente tem a psiquiatra Ellen Kaplan, que vai integrar a psicanálise, terapia comportamental e vai olhar para causas remotas quanto para os sintomas atuais. Então, o behaviorismo vai olhar para o atual, para o presente, queixas presentes, e a Ellen Kaplan vai falar: e se a gente olhar para esse mental? Vamos olhar para essa história desse sujeito. O que que essa história dele vai nos contar sobre a queixa que ele está trazendo hoje? E as abordagens atuais, a gente tem um predomínio, então, das TCCs, a terapia cognitivo-comportamental, e estratégias baseadas em mindfulness, que é a atenção plena no momento presente. Então, embora a gente não tenha uma única teoria que abranja e sustente a psicoterapia sexual, a gente tem elementos comuns a psicoterapias, a pessoas que trabalham com a sexualidade. Esses elementos comuns são: falam abertamente sobre sexo, geralmente incluem a psicoeducação, aconselhamento, permissão sexual, treino de comunicação e assertividade, exercícios de exploração e conscientização corporal. Não se contrapõem a intervenções médicas sendo combinadas com estas. Raramente abordam apenas a queixa sexual principal, né, mas sim a experiência sexual como um todo. E definem uma estratégia personalizada que pode envolver desde a psicoeducação e aconselhamento básico até intervenções mais especializadas, utilizando aí contribuições de diversas escolas psicoterápicas. Então, a gente tem alguns formatos para trabalhar com a sexualidade: o individual, o grupo, casal, a terapia conjunta, então com participação da parceria em algumas sessões. E algumas das técnicas clássicas que a gente vê, né? Então, o foco sensorial, que é os exercícios de toque para explorar as sensações sem a pressão da penetração ou do orgasmo. A reestruturação cognitiva, então a modificação de pensamentos e crenças disfuncionais sobre o sexo. E o modelo PLICIT, ou no Brasil chamado de modelo PIL-7, que vai falar de permissão, informação limitada, sugestão específica e terapia intensiva. Gente, estou falando aqui um monte de informação, porque é muita coisa quando a gente vai falar de terapia sexual. Mas o nosso grande objetivo é instigar vocês mesmo a esses temas, a entender como uma terapia sexual mais ou menos funciona, e se aprofundarem cada vez mais no tema, seja na nossa especialização, seja em estudos de vocês em outros locais, livros, etc. Então, o modelo Plicit, aqui trazendo, que é um dos principais que a gente tem hoje, né, vai falar sobre permissão, né, ali a base da pirâmide, que é eu ter a permissão desse paciente para falar sobre sexualidade. Esse paciente muitas vezes vai chegar no consultório com muita dificuldade para falar da sua sexualidade, com muito medo, escondendo muita coisa, com vergonha, né? Então, a gente vai chegar para esse paciente e falar: olha, tem questões aqui que eu tô percebendo que vai precisar eu investigar um pouco da sua sexualidade, da questão como você vive a sua sexualidade, né? A gente pode se aprofundar sobre isso, você poderia me contar um pouco? Né? Então, é sobre esse alinhamento com o paciente, né? Estar alinhado com ele. Formação e informação limitada, né? O que que isso significa? Tem muito profissional aí que adora dar palestra em sessão, né? O paciente senta lá, ele pega o livro, então vamos aqui, ó, o livro aqui do DSM, vamos ler aqui o que que é o transtorno de bipolaridade, vamos ver o que que é depressão, e aí dá uma aula para o paciente. Aquele paciente sai com a cabeça doendo, porque é, muitas vezes ele não vai entender dos conceitos que a gente tem, do que a gente trabalha. Então, quanto mais limitada a informação e mais objetiva, melhor.
sugestões específicas, então sobre aquela temática, eu vou falar sobre aquilo, eu vou buscar a melhor evidência científica possível para trazer para esse paciente o melhor tratamento possível naquela questão, naquela queixa que ele traz. E a terapia intensiva, claro, então trabalhar intensivamente com esse paciente, né, ali no formato que a gente vai trabalhar, muitas vezes semanal, 50 minutos ou quinzenal, com esse paciente as suas demandas. Bom, chegamos ao nosso estudo de caso, enfim. Quis trazer esses conceitos iniciais que eu acho que são muito importantes para embasar um pouco o nosso entendimento aqui do nosso estudo de caso. Sei que falei bastante rápido as informações aqui, então, caso alguém tenha dúvidas, tenha alguma questão, a gente pode debater ao final do nosso encontro de hoje. Vão mandando aqui no chat que as meninas vão captando as informações ali. Então, o caso que eu trago hoje para a gente falar um pouquinho. É um caso bastante comum dentro da clínica sexual. A gente imagina, às vezes que a gente trabalha com terapia sexual, a gente vai ter aqueles casos de, meu Deus, vai chegar um cara aqui com uma disfunção erétil, um grande sofrimento, ou uma pessoa com uma super disfunção, e muitas vezes nem sempre é assim. E a queixa principal que a gente tem nos dias de hoje é o uso problemático de pornografia, ou o que a gente vai ouvir de primeira mão desse paciente que vai chegar para a gente: eu sou viciado em pornografia. Então, o nosso paciente aqui é o Lucas, é um paciente fictício, de 24 anos, solteiro. E ele vai relatar na primeira sessão que, embora ele consiga se masturbar normalmente assistindo pornografia, ele falha, ou seja, ele perde a ereção no momento do sexo real com parceiras casuais. Então ele é também heterossexual. Ele acredita que está com um problema físico grave ou ele acha que está com baixa testosterona. Isso também é muito comum nos dias de hoje, a questão de testosterona. Vou pedir para vocês rapidinho deixarem aqui no chat o que vocês acham que esse caso passa de impressão. Assim, chegou esse paciente para vocês aí no consultório de vocês, o que que vocês acham que esse paciente pode estar apresentando? Prof, tem uma perguntinha aqui no chat, da Samara. Ela botou: essa permissão do Precit é o mesmo da permissão sexual do slide anterior? Qual slide? Gente, peraí que eu me perdi. Deixa eu voltar Eu rapidinho. acho que antes do. Acho que aqui deve ser desse outro. Será que é aqui? Quem fez a pergunta pode abrir o microfone? Olá, licença, fui eu. Oi? O slide mais pra frente, aqueles de, isso aqui é comum nos profissionais e tal. Eita. Será que é aqui? Não, é mais pra frente mesmo. Antes de você apresentar a pirâmide. Tá, a gente tem Acho aqui. que deve ser um antes da pirâmide, será que não? Sim, Ah, gente, desculpa. esse aí. Esse aqui? Tá. O anterior é esse. Ah, aqui, a permissão, você diz? Antes desse. Antes desse. Aqui. Aí, esse geralmente incluem psicoeducação, aconselhamento e permissão sexual. Eu não conheço esse termo, permissão sexual. Isso seria dentro desse mesmo tema, essa permissão, né? Eu acho que da gente falar sobre isso, né? De falar da sexualidade, falar das questões sexuais do indivíduo. Ah, sim, muito obrigada. De nada. Aí tem um ali do caso, né? Do estudo de caso. A Gisele colocou insegurança. A Keila colocou assim: o paciente parece ter uma pressão para ter um desempenho no sexo real, assim como ele assiste na pornografia. A Uhum, Adriana colocou ansiedade de desempenho sexual. uhum. Excelentes colocações, gente. Então vamos lá.
Histórico e comportamento do Lucas, né? O nosso caso aqui. Então, desde a adolescência, o Lucas consome pornografia diariamente, né? Às vezes pula ali um dia ou outro, mas cerca de 30 minutos a 1 hora por dia de consumo de pornografia. Ele desenvolveu um script sexual muito específico. Então, ele precisa de vídeos com estímulos visuais intensos e trocas rápidas de abas de cena para atingir o orgasmo, né? Então, isso é muito comum. Porque que a gente tem aqui que acontece? É um condicionamento sexual, é um condicionamento do prazer, um condicionamento do orgasmo em determinados estímulos. Então, quando o Lucas está com a pessoa real, ele sente que o ritmo é lento demais, o ritmo é desestimulante. Ele vai começar a pensar: será que eu vou conseguir? E esse pensamento vai gerar a nossa famosa ansiedade, né? Que vai liberar adrenalina, serotonina, e aí a ereção desaparece. Aqui a gente tem algumas coisas muito importantes para pensar. É, Quando a gente está falando de homens, pessoas com pênis, que assistem pornografia, e essa pornografia, né, como geralmente ela é associada com a masturbação, né? Então eu estou assistindo um vídeo, eu estou assistindo um conteúdo e ao mesmo tempo eu estou me masturbando. O que pode acontecer aqui é o que a gente chama popularmente de síndrome do punho de ferro. O que que isso quer dizer? É, a pressão que ele vai fazer no corpo do pênis com a mão durante a masturbação é muito diferente da pressão sentida de um canal vaginal, por exemplo, de um canal anal, que não tem essa pressão toda, essa pegada forte, no corpo peniano, né? Então, muitas vezes a gente vai ter esse indivíduo que se masturba bastante com o vídeo, com esse estímulo, condiciona-se a aquele estímulo muito específico, naquele ritmo, naquela velocidade específica, naquela pressão específica, e quando vai chegar no sexo real, onde vai ter uma penetração ali muitas vezes, não vai ser como esse ritmo que ele tinha com a mão, por exemplo. Então ele vai ter esse problema de atingir o orgasmo. E de fato, diferentemente da pornografia, que é uma ficção, né? É uma ficção gravada, porque a gente vai ter corte, a gente vai ter edição, né, a gente vai ter inúmeras modificações ali. O sexo real, ele é muito diferente daquele que acontece na pornografia. A pornografia, ela é performática, ela é acrobática, ela tem diversos ângulos, e a gente sabe que no sexo real muita coisa pode acontecer. Uma perna pode travar, você pode cair da cama, você pode bater a cabeça na cabeça da pessoa, você pode dar uma risada, vai ter cheiro, vai ter odor, vai ter, enfim, muitas coisas vão estar associadas, né? E aí, quando eu me condiciono, muitas vezes, a ter prazer, atingir o orgasmo, e eu começo a aprender que sexo é aquilo que eu vejo no vídeo, muitas vezes eu vou chegar nessa relação real e eu vou me frustrar bastante. E aí, diante disso, de tudo isso que está acontecendo, eu não estou conseguindo atingir o orgasmo, eu não estou tendo prazer, ou muitas vezes eu não estou conseguindo ter uma ereção suficiente, esse esse sujeito vai começar a se sentir ansioso, né? E a ansiedade acarreta muitas vezes eh, em uma falha de ereção, né? Porque aí a questão orgânica corporal ali funciona contra a ereção, né? A ansiedade, a serotonina, a adrenalina são hormônios que atuam contra a ereção. E aí, muitas vezes, ele vai desenvolver aí essa ansiedade, muitas vezes antecipatória, essa ansiedade de performance, que também é um grande problema atual. E aí, também uma outra problemática que pode entrar aí é a questão do observador, né? Ele entra como um observador do sexo e não como um participante, né? Então ele fica como espectador, olhando, tipo como se ele estivesse numa câmera, olhando para a situação e pensando: eu não posso falhar, eu não posso falhar, eu não posso falhar, deixa eu respirar aqui, não posso falhar, e aí que vira o grande receita do caos. O nosso paciente querido, ele aprendeu que o sexo real seria tão performático e visual quanto o dos filmes, né?
Porque o Lucas não teve educação em sexualidade durante a sua infância e a sua adolescência. Ele não aprendeu sobre isso, né? Na escola ele teve lá uma aula sobre como usar camisinha, com uma enfermeira colocando uma camisinha numa banana. Aí ele teve uma professora falando, gente, não transem, porque se você transar, você vai engravidar alguém e você não pode ser pai na adolescência. Porque o Lucas teve uma outra professora que falou: se você fizer sexo, você vai ter uma doença e o seu pênis vai cair, né? Então isso é muito comum, né? Esse terrorismo sobre o sexo. E aí, onde que o Lucas aprendeu sobre sexo? Ele aprendeu sobre sexo na pornografia. A crença que ele carrega, né? As crenças que ele carrega é que ele acha que o homem precisa manter a ereção sempre e ininterruptamente e que ele não pode falhar. E que se ele falhar, ele não é homem suficiente. Então ele diz assim: veja os homens nos vídeos que duram mais de uma hora. Devo durar também. Ouço dos meus colegas que homem broxa, nem homem é. Né? Então isso é muito comum, né? Achar que ali no vídeo, de fato, uma pessoa consegue durar uma hora, né? Palmas para essa pessoa que dura uma hora. Eu queria conhecer esse indivíduo. Porque é muito impossível, né? O que que acontece com esses atores dos vídeos pornográficos? Uso de medicações, uso de substâncias, os cortes, né? Então, entre as cenas, então a gente faz uma cena agora, corta, descansa, vai fazer alguma coisa, depois grava outra parte da cena, e que muitas vezes na edição do vídeo não dá para perceber. E esse estigma social, né, esse imaginário social de que para ser homem não pode ser broxa. Ele acha que sexo é somente penetração, então seguindo aquele roteiro, beijo na boca, pouca ou nenhuma estimulação corporal, penetração e orgasmo, né? E aí, se a gente tem alguém com um roteiro tão rígido como esse, onde a penetração muitas vezes ali vai ser o ponto alto da relação, ou o principal da relação, se esse paciente não consegue ter uma penetração, né, uma ereção suficiente, todo o roteiro dele foi por água abaixo, né? E aí o sofrimento dele vai aparecer. Então a gente tem aqui três fatores muito importantes para a gente olhar. Fator predisponente. O que que é o fator predisponente? O que vem antes. Então, a história do paciente. O uso prolongado de pornografia de alta intensidade moldou o sistema de recompensa do cérebro dele, o condicionando àquele tipo específico de prazer e de relação sexual. Fator precipitante, né? Então, o que que faz com que ele tenha essa queixa, né? A primeira falha com a parceira gerou esse trauma. Então, nossa, fui lá ter uma relação sexual e falhei, falhou a ereção, eu não consegui mais, e não funcionou. Então, gerou esse trauma de, nossa, então na próxima, se eu for, isso vai gerar de novo, isso vai acontecer de novo, ansiedade. Então, o que que mantém, né? Qual que é o fator mantenedor dessa queixa? A ansiedade de desempenho, o papel de espectador, em vez de sentir o prazer, de se entregar, ele fica vigiando a própria ereção e as crenças sexualmente disfuncionais, que são aquelas que a gente viu anteriormente, de que homem tem que manter a ereção, de que homem não pode brochar, etc e tal, e muitas outras crenças que podem vir a aparecer quando a gente faz uma avaliação mais aprofundada, quando a gente faz uma triagem mais aprofundada da queixa desse paciente. Só ressaltando aqui, gente, que esse caso eu tô trazendo de uma forma bem rapidinha, né? Então, se a gente estivesse trabalhando com ele na clínica, isso seria muito mais aprofundado, com muitas questões. Mas como a gente tem pouco tempo aqui, a ideia é a gente, né, dar uma olhadinha, né, no como funciona, um test drivezinho, eu trouxe ele de uma forma mais resumida para a gente dialogar. Então, qual seria o primeiro passo, de uma forma aí mais resumidinha, para a gente trabalhar com esse paciente? Primeiro, a psicoeducação e a desmistificação da relação sexual, da resposta sexual. Então, ou seja, o ajuste da expectativa desse paciente, porque na pornografia vai ser de um jeito e o estímulo humano é de outro. Então, eu trouxe aqui para vocês o nosso modelinho. A gente tem hoje alguns modelos
diferentes de resposta sexual, mas esse aqui é o mais comum, é o modelo da resposta sexual da Ellen Kaplan, onde a gente vai ter 4 etapas aqui da resposta sexual, especialmente de homens e pessoas com pênis. Então a gente tem aqui primeiro o desejo, então entra aqui nessa crescente desse desejo. Esse desejo vai começar no imaginário, na mente. Então, quando eu começo a imaginar, quando eu começo a ver alguma coisa, eu vejo esse outro, ou eu imagino esse outro, esse desejo começa a encenar aqui e a crescer. Em seguida, a gente tem a excitação. Então, eu começo a me excitar subjetivamente e fisicamente. Então, pensando no contexto do nosso paciente, né, ele começa a se excitar corporalmente, a pele começa a ficar mais sensível, o pênis começa a ficar mais ereto. Passando a fase da excitação, a gente chega no pico do orgasmo, né? Então, tem um orgasmo, que é essa fase de prazer, um prazer, a sensação de um prazer ao seu nível máximo, né, acontece a nível mental, e corporal também. E aí a gente tem esse decréscimo aqui, que é o nosso período refratário, que é o período depois do orgasmo, até que esta flechinha possa começar a subir de novo. E aí, muitas vezes, a gente vai fazer essa psicoeducação de como funciona a resposta sexual com esse paciente, que esse desejo, ele pode demorar um pouquinho mais para surgir, que ele vai precisar de elementos específicos para que ele venha acontecer, que essa excitação também, e que essa excitação pode demorar um pouquinho para acontecer, que precisa de uma estimulação adequada para que ela aconteça, né? Então, que tipo de estimulação adequada você gosta no seu corpo, você gostaria de receber para que você se sentisse devidamente excitado, né? Muitos casais, especialmente heterossexuais, acham que o quê? Que o tempo também de excitação do homem e da mulher é igual, quando na verdade não é. Então, o homem fica de pênis ereto e penetra essa mulher que muitas vezes não está nem um pouco excitada. Esse canal vaginal não está excitado, esse canal vaginal não está lubrificado. E aí, muitas vezes, essa mulher vai sentir dor, desconforto durante a relação. Então, a gente precisa falar sobre isso também com os nossos pacientes. Então, o problema aqui do nosso paciente Lucas não é orgânico, é de aprendizado. E a gente vai precisar focar com ele em exercícios de foco sensorial, né? Então, foco nas sensações do corpo e de atenção plena, que podem ajudar bastante. Segundo passo, um detox de telas e um treino masturbatório. O que que seria isso, então? Reavaliar com esse paciente o uso de pornografia e trabalhar com ele a educação em sexualidade, voltada ao sexo real. O que que isso significa? Trabalhar com a intimidade, que é um pilar muito importante. Essa intimidade não significa que eu preciso conhecer essa pessoa há meses, né? Mas a construção dessa intimidade com essa parceria e que pode começar muitas vezes com uma boa comunicação. O que você gosta, o que você não gosta, o que te dá prazer, o que não te dá prazer, o que que é aversivo para você, o que que não é, o que que você gostaria que eu fizesse, o que eu não posso fazer. Então, isso já é um bom iniciante da conversa aí numa parceria. Conforto, conforto físico e conforto emocional. Então, eu preciso estar confortável naquele ambiente para que eu consiga ter uma resposta sexual satisfatória, né? Então, se eu estou num ambiente confortável, com privacidade, com uma temperatura agradável, com um cheiro agradável, né? Então, é muito diferente você ter uma relação sexual num quarto privado, fechado, com privacidade, com uma temperatura regulada, do que você ter um sexo dentro de um banheiro químico num bloquinho de carnaval, né? Então são experiências completamente diferentes. Consentimento de ambas as partes. Lembrando que o consentimento, ele precisa ser contínuo. Não quer dizer que eu dei consentimento no começo da relação sexual que ele vai permanecer para sempre. Eu posso consentir com alguma prática, chegar no meio e falar não estou gostando e deixar de consentir. Então isso é muito importante respeitar esse detalhe. E a questão do prazer, né? Então se eu estou sentindo prazer, se eu estou tendo satisfação sexual.
O treino masturbatório é trazer para esse paciente novas possibilidades dele praticar essa masturbação em casa, que não naquele mesmo modelo de sempre, né, na mão de garrote, no corpo peniano, numa pressão específica, né? Então, explorar sensações táteis no próprio corpo, sem o apoio do visual externo, então sem a pornografia, é, e ajudar a recalibrar, entre aspas, né, esse cérebro para os estímulos reais e menos intensos que essa pornografia vai ter. Isso, inclusive, vai promover a criatividade e a imaginação ativa, que é muito importante para a sexualidade e para a relação sexual. Hoje a gente tem tudo muito pronto. Então, o cérebro ele acaba se condicionando a uma imagem pronta, feita. Eu não preciso imaginar, eu não preciso criar nada, e aí eu só vou me satisfazer com aquilo que está ali, né? E conforme eu vou experimentando sempre a mesma coisa, sempre o mesmo vídeo, né? O desejo sexual vai exigindo novidade. E aí eu vou precisando procurar recursos, né? Vídeos com maiores intensidades para que eu consiga me satisfazer. O que pode ajudar aqui o nosso paciente? Contos eróticos, né? Ao invés da pornografia, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com os meus pacientes é intercalar. Eu falo assim, ó, não tiro a pornografia do paciente de supetão, assim, eu falo, ó, reduz, coloca ali um conto erótico, você vai ver que é muito, muito bacana. E o que é muito legal que eu percebo dos meus pacientes quando a gente trabalha com isso é que muitas vezes eles vão preferir o conto erótico do que o vídeo, do que a pornografia de vídeo. Eles adoram, né? Então, nossa, eu consegui me excitar muito mais, consegui ter um orgasmo muito melhor depois que eu consegui ler um conto erótico, porque isso vai trabalhar com a imaginação do paciente. E os brinquedos e cosméticos eróticos, para explorar sensações e estímulos diferentes. Então aqui a gente tem, por exemplo, né, para pessoas com pênis, esses masturbadores, a gente tem esses eggzinhos aqui, né, que são esses ovinhos. Às vezes eles vêm vários numa caixinha de ovo, é bem engraçado. Então, incentivar esse paciente que ele possa ir, por exemplo, num sex shop. Se ele tiver vergonha, ele pode ir sozinho ou ele pode comprar pela internet, e conhecer esses recursos que podem ajudar nessa estimulação diferente da mão, né, em garrote no corpo do pênis. E para finalizar aqui, então, o passo 3, que é o acompanhamento desse caso, né, e a regulação emocional. Quando a gente vai trabalhar com pornografia, e muitas vezes o uso problemático de pornografia, a gente às vezes pode encontrar a compulsão. E a compulsão nada mais é do que né, uma das funções da compulsão é a regulação emocional em algum momento. Né? Então a gente vai trabalhar com outras estratégias de regulação emocional. A pornografia, muitas vezes em excesso, ela vem quando esse paciente muitas vezes está entediado. E aí a gente vai trabalhar com esse paciente a questão do tédio. Como eu vou trabalhar, como eu vou regular o meu tédio, como eu vou regular a minha entediação nesse momento, no dia, ou como eu vou regular a minha raiva, como eu vou regular a minha tristeza, que muitas vezes esses pacientes vão ir para a pornografia de forma a se regularem. A gente vai trabalhar educação e sexualidade, aprofundar nessas crenças do paciente e, como eu falei, então, essas estratégias de regulação emocional. Hoje a gente vai usar, gente, um termo, para nós que somos profissionais da saúde, a gente vai usar o termo uso problemático de pornografia ou uso de pornografia, né? E por que que o vício em pornografia ele não existe? Porque não há evidência científica de que a pornografia cause adição como outras substâncias, como drogas, álcool, enfim. Então, ele não é um vício, não há evidência científica disso, né? Então, o que que a gente vai avaliar? Quando esse uso de pornografia causa sofrimento, impacto no funcionamento do indivíduo, ou se ele está apresentando algum perfil de risco, né? Muitas vezes, esse uso da pornografia ele vai entrar dentro do transtorno de comportamento sexual compulsivo. Então, agora na CID-11, a gente teve uma atualização, né? No DSM-5-TR isso não aparece, mas sim na CID-11,
como um subtipo do transtorno de comportamento sexual compulsivo, o uso problemático de pornografia. Então, o que que é esse transtorno, né? Como vai se configurar a pornografia nesse transtorno? O uso impulsivo. O indivíduo não consegue controlar o uso da pornografia. Então, ele vai ver pornografia dentro do ônibus em público, ele vai ver pornografia no trabalho, ele vai ver pornografia na casa durante a reunião de família. Então, isso vai trazer prejuízos ao funcionamento desse indivíduo, e aí que a gente vai nos aprofundar. Caso esse uso de pornografia não esteja afetando esse indivíduo, não esteja afetando seus relacionamentos, não quer dizer que a gente vai precisar tratar. Esses pacientes que chegam com queixa de vício em pornografia, muitas vezes eles vão chegar para a gente com o sofrimento da incongruência. A incongruência entre os seus valores morais, religiosos, muitas vezes, e o acesso à pornografia. Hoje a pornografia se tornou muito fácil de acessar. Né? Antigamente, se você quisesse acessar um conteúdo pornográfico, você precisava ir até uma locadora de vídeo, né? Passar toda a vergonha de pegar uma fita de pornografia, colocar entre a fita do Rei Leão e da Bela e a Fera e alugar lá e ainda encarar o olhar lânguido do atendente. Né? Então você tinha que pagar por aquele aluguel, né? Ou você tinha que ir até uma banca de revista e comprar uma revista pornográfica. Né? Hoje isso está gratuitamente na internet e o acesso muito rápido. Né? Então a gente vai encontrar muitos indivíduos nessa crise entre a moral, o preconceito, seus valores. E aí a gente vai precisar trabalhar com todas essas questões. A gente tem outros dois pontos, né, para fechar quando a gente tem problemáticas aí com a pornografia, que é quando esse consumo é precoce, ele começa na adolescência, e hoje muitas vezes a gente já tem documentado crianças de 8 anos acessando pornografia, ou uso muito intenso, muito regular, e aí isso vai gerar crenças distorcidas da sexualidade, né? E que muitas vezes vai estar envolvendo aí crenças distorcidas sobre papéis de gênero, sobre violência sexual e outras coisas. Então a gente vai trabalhar com essa regulação disso tudo, essa regulação emocional, a gente vai trabalhar com essas crenças, como essas crenças influenciam esse indivíduo, a vivência desse indivíduo. No nosso caso aqui do Lucas, a queixa dele era exatamente essa queixa de desempenho, da ansiedade, né? Então a gente vai trabalhar e também pode trabalhar com outras estratégias aí da psicologia mesmo, né? Então a TCC tem muitas técnicas, o psicodrama tem muitas técnicas, a psicanálise tem técnicas, enfim, a gente vai sempre agregando o que for melhor para esse paciente e o que está, sempre repito, de acordo com as evidências científicas. Então, trago aqui algumas indicações de livros para quem tem interesse. Hora de printar a tela, de tirar uma fotinha. São livros que eu indico para quem está começando a estudar sexualidade, que se interessa por sexualidade. O primeiro livro, Sexo no Cotidiano, bastante atual, da nossa queridíssima, excelentíssima Carmita Ábido, uma referência em sexualidade no Brasil. O livro da ilustradora francesa June Plum, que é o Clube do Orgasmo, uma cartografia do prazer. Livro muito legal, vai ajudar a gente a desmistificar muitas questões da sexualidade e ainda da metade do livro para frente a gente tem quase que um Kama Sutra da vivência da sexualidade individual. Alguma vez é só sexo, do psicanalista inglês Darian Leder, excelente para fazer uma discussão mais aprofundada do que é o sexo e como as pessoas fazem sexo hoje no atual século. Puxa uma sardinha, Sexualidades, Corpos e Poder, da Maria da Penha Neri e da Laura de Souza Zingra Romero, que serão nossas professoras no curso de sexualidade aqui da Viver Mais. Então, um livro fantástico também, é um livro do psicodrama, mas que fala de sexualidade. Os dois livros do amor, da Regina Navarro Lins, ela vai fazer uma análise histórica desde a Idade da Pedra até os dias de hoje, sobre o amor, sobre os relacionamentos e sobre a sexualidade. A Arte de Gozar, da Miriam Goldenberg, que é uma antropóloga fantástica e que trabalha com envelhecimento. Então, caso vocês
queiram, se interessam por sexualidade no envelhecimento, é um livro fantástico. Garotas e Sexo, da Peggy Orenstein, que é uma jornalista norte-americana e que vai falar sobre gênero e sobre como meninas sofrem com os estereótipos de gênero e estereótipos sexuais. Do nosso querido educador Marcos Ribeiro, você conversa com seu filho sobre sexo para crianças de 0 a 13 anos. Muito legal, então, para quem aí é pai e mãe ou vai orientar pais em sexualidade, é um livro de perguntas e respostas muito bacana. Tratado Brasileiro de Medicina e Saúde Sexual, da Associação Brasileira de Estudos em Medicina Sexual, é um livro que reúne diversos autores, experts em sexualidade, inclusive da que está aqui, acabei de ver, a Linda Mara, é uma das autoras de um capítulo desse livro, também será nossa prof na pós. Então, é um livro também que eu indico para quem quer estudar, ter aí na estante, importantíssimo. Sexo na Vitrine, Perguntas e Respostas, da Regina Navarro Lins, muito bom. E da Aline Sardinha, o Manual de Gênero e Sexualidade na Psicoterapia, muito legal também. Então, alguns livros aí para quem está começando, quer se especializar, quer se aprofundar, fica como dica. E, por fim, nada mais, nada menos que a nossa pós-graduação em psicoterapia da sexualidade. Eu tive o grandioso prazer de ser convidado para montar esse curso de pós, né, pela Viver Mais, e a gente fez esse curso com muito, muito, muito carinho, pensando nas demandas atuais da sexualidade e como a gente pode trabalhar no consultório de psicologia com esse tema. É um curso voltado para psicólogos, especialmente, né? Então, diferente de outras pós que aceitam outros profissionais, a psicoterapia da sexualidade é para psicólogos. Então, a gente tem um corpo de professores fantástico, de profissionais com reconhecimento nacional, internacional, que são autores de artigos, publicações de livro. Então, são pessoas expert, que sabem do assunto, sabem o que estão fazendo, e eu fui muito criterioso, na escolha aí desses profissionais junto da Viver Mais. Porque eu acho que a gente precisa oferecer uma formação de muitíssima qualidade nesse tema. Então, para a gente trabalhar com sexualidade, a gente precisa ser muito bem formado, ter muita capacitação para a gente atender com qualidade os nossos pacientes. Então, a gente vai ter disciplinas sobre o que é sexualidade e saúde sexual, sobre o que são transtornos sexuais, parafilias, transtornos parafílicos, as disfunções sexuais. Vamos ter disciplinas sobre violência de gênero, sobre psicoterapias afirmativas para a população LGBT. Vamos ter aula de anatomia masculina e feminina. Então, fantástico também para entender toda a parte biológica do funcionamento corporal e resposta sexual e muito mais. Então, é uma formação completíssima. E para vocês que estão aqui com a gente hoje, participando desse curso, terão 30% de desconto nas 3 primeiras mensalidades e a isenção da taxa de matrícula. E um mês gratuito do streaming que a Gabi falou lá para vocês. Então, até amanhã às 5 da tarde, vocês podem se inscrever a partir desse QR Code ou do site da Viver Mais e vir com a gente nessa pós. Gente, tudo que eu falei hoje aqui para vocês foi uma pincelada das pinceladas, né? Tem muita coisa que dá para se aprofundar, tem muito conteúdo que a gente precisa entender, né? E a gente passou aí, ó, quase 1 hora e meia, né? Então, passando muito rapidamente sobre tudo. Então, caso vocês queiram se especializar mais nisso, caso vocês queiram se aprofundar nisso, venham com a gente nessa pós, né? Então, a Viver tem inúmeras formas aí de pagamento, de acesso ao curso. Então, a gente tem a nossa clínica escola, onde vocês podem atender e, com o valor dos atendimentos, pagar o curso. Então, assim, muita coisa legal. Aí, eu vou deixar a Gabi falar mais adiante um pouquinho. E aí, finalizo, gente, pedindo água. Falei rapidamente demais. Foi bom para você? Muito obrigado, gente. Nossa, eu acho que foi excelente, né? Todo mundo com certeza ficou do início ao fim, assim, preso, né, em tudo que tu estava falando. Acho que não teve quem ficou disperso, então a gente conseguiu ficar
assim, ficou, como é que eu posso dizer? Vidrado, né, no que todas essas informações, por mais que são muitas informações, como você falou, né, mas a gente conseguiu compreender, então, entender tudo que tu trouxe, por mais que foram bastante informações, assim, né, que a gente não está acostumado, acredito que a maioria aqui não trabalha nessa área, né, e aí, então, para conhecer tudo isso, para entender que é um tema bem complexo, né, mas que precisa ser falado, mas que precisa ser olhado para isso. E com certeza, cada vez mais que for trazendo esse assunto, for falando sobre isso, ele vai se tornar mais natural, que todos possam entender melhor sobre isso, né? Então, aqui vou só ler alguns, né? Alguns comentários. A Daiane deu os parabéns, que ela adorou. O David disse que foi muito cirúrgico. Que o que você disse, parabéns a todos os envolvidos. A Áurea agradeceu. A Lindomara foi muito bom, parabéns. Todos adoraram, né, prof? Eu acho que foi maravilhoso, assim, o que tu trouxe aqui. E que bom que o pessoal conseguiu entender um pouquinho, né, de como que é, o que que é trabalhado a sexualidade dentro do consultório, né, dentro da terapia, por causa que eu acho que é bem isso, assim, tem muita preconceito, talvez, na questão de o que que é trabalhado dentro do consultório na sexualidade, né? Então, poder Hum. falar sobre isso abertamente, poder trazer o que de fato se trabalha ali, né? Trazer o que acontece dentro do consultório, então isso é muito bom. Fico muito feliz pela tua fala, assim, né? E de poder estar fazendo parte da nossa pós-graduação, de poder estar sendo nosso prof e poder estar aqui, né, disponível nesse momento para trazer um pouco mais de conhecimento para todos nós. Uhum. Agradeço a todo mundo que esteve, que participou. Caso, né, alguém tenha mais alguma outra dúvida, queira dialogar sobre o assunto, pode entrar em contato pelo meu Instagram, né? Eu vou até deixar aqui no comentário o meu arroba, caso vocês queiram, seguir e acompanhar o que eu posto lá. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode mandar mensagem, né? Então, quando eu tiver um tempinho, eu converso, respondo, troco. Gosto bastante dessa troca. Então, Viver Mais, muito obrigada pelo acolhimento, meninas. Acho que não deu para a gente falar, né, de muita coisa aqui, né? Então eu vi aqui o comentário, faltou o estudo de caso feminino, né? Mas então vamos marcar um outro estudo para a gente falar da questão do feminino, que eu acho que é muito vasta, é muito importante também, né? Mas que é só um comecinho para a gente aprofundar. A gente terá outros eventos, né? Então a gente terá agora nosso próximo encontro do Sex Talks, onde a gente vai falar sobre mindfulness, com a Fernanda Bonato, que também é uma especialista nesse tema, nesse assunto, é, e a gente vai trocar bastante, né? Então, vamos conversar mais adiante, vamos participar de outros eventos e convido vocês a participarem mais e mais com a gente e fazerem também a nossa pós, que já começa agora em março. Obrigada, prof. Eu vou aproveitar um pouquinho aqui e só botar a grade curricular para vocês conhecerem. O prof já comentou aqui sobre algumas matérias que vai ter, né? E aí, então, só vamos passar aqui. A Lud vai colocar aqui para nós, só para eles visualizar um pouco, né, das matérias que vai ter lá. Eu sei que o prof já falou, mas acho que visualizar também é bom, só para conhecer o que a gente vai oferecer. Então, como o prof trouxe, né, anatomia e funcionamento do sistema sexual 1 e 2, aspectos socioculturais da sexualidade, relações e vínculos, disfunções sexuais, psicoterapia sexual e técnica, temas atuais em sexologia e sexualidade humana, as violências sexuais, né, e de gênero, que é muito importante, a educação e sexualidade e projetos sociais, roleplay também, que isso também é muito importante, que vocês possam ter os casos, né, para então
está discutindo, está entendendo como que trabalha, o que que faz, né? Se chega um caso aqui dessa forma, como que eu vou trabalhar com isso? Como que eu vou olhar para essa pessoa? De que forma, né? Então, a supervisão e estudo de caso, que é o que eu já tinha comentado, que desde o primeiro momento vocês já têm supervisão, né? Vocês já trazem as demandas da clínica de vocês, um caso ou dúvidas, né? Enfim, a supervisão é bem para isso. E o grupo de estudos que também vocês têm desde o início. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, para a gente não se prolongar muito. E aí, então, só para nós seguir aqui com relação ao certificado, que eu vi que já tem uma dúvida aqui, né? O certificado, então, o evento ele é gratuito, né? Mas o certificado, ele tem você pode solicitar, e aí ele tem um custo de R$ 35. Mas você pode solicitar para nós que a gente já faz esse envio para você. Bem tranquilo, tá bom, Ana? Qualquer dúvida pode nos perguntar. E aí, o prof já comentou, né, alguma coisa sobre os nossos bônus, mas eu vou falar um pouco mais sobre os nossos bônus, né? Então, pensando assim, né, em toda essa estrutura que a gente montou, todas essas matérias que o prof trouxe, os professores também que são muito bons que vão estar lá, talvez vocês pensem, né, nossa, mas quanto que vai ser essa pós-graduação? Mas o investimento hoje, ele começa no valor de R$ 290 nos 6 primeiros meses. Isso é com o nosso plano progressivo. Então, para vocês que estão aqui hoje nesse evento e vocês entrando no nosso grupo de interessados, a gente vai colocar aqui de novo no chat o link para que vocês possam se direcionar a esse grupo no Whats, né? Então, vocês têm acesso a esse bônus, então, né, que seria esses 30% de desconto nas 3 primeiras mensalidades. Aí vocês também recebem um mês grátis do streaming, que é aquele que eu comentei lá, que vocês têm mais, que a gente tem mais de 30 cursos, que tem acesso à supervisão também, para quem é assinante. Então, tudo isso está incluso nesse bônus, tá? E aí também 30% de desconto na segunda especialização. Então, digamos que você se inscreve para fazer a pós de sexualidade, mas quer fazer uma outra junto. Então, você ainda, além desses 30% de desconto nas 3 primeiras mensalidades, você vai receber 30% de desconto na segunda especialização. Mas precisa fazer as duas juntos daí, tá? Não, para poder receber esse desconto. Aí, essas condições, esses bônus que a gente está oferecendo para vocês, elas vão até amanhã às 5 horas. Então, até quinta-feira às 5 horas da tarde. A gente tem também, pessoal, alguns projetos que auxiliam o aluno a fazer o pagamento. O prof comentou também sobre a parte da clínica, né? Então, agora eu vou falar um pouco mais sobre isso. A gente tem a parte da clínica onde os nossos alunos que têm o CRP ativo, né? Precisa ter o CRP ativo. Vocês podem estar fazendo os atendimentos, então a gente faz a divulgação dos nossos psicólogos, os pacientes vêm até o nosso site e fazem um agendamento com vocês. Aí, depois disso, a gente direciona, né, para que vocês possam fazer esse agendamento, o atendimento, enfim, né? E aí, isso tudo online, tá? Os atendimentos são online. E esses valores, esses atendimentos que vocês realizarem, eles voltam para vocês como créditos. Então, vocês não recebem o dinheiro do atendimento, mas vocês recebem o créditos e esses créditos podem ser descontados na mensalidade, pode ser abatido, né? Então, a gente faz esse abatimento no valor da mensalidade de vocês. Então, vocês conseguem fazer o pagamento da mensalidade com esses atendimentos. A gente tem também outros 2 projetos que auxiliam o aluno a fazer o pagamento, que é o projeto Expansão, que então vocês nos ajudam a fazer a divulgação dos nossos eventos, tanto esses gratuitos, quanto aqueles cursos livres que eu comentei lá no início. E aí ele tem um custo, né? Mas ajuda a gente a fazer essa divulgação. E aí, quanto mais inscritos vocês trouxerem, você recebe também esses créditos. Então, quanto mais inscritos, mais créditos vocês recebem.
E aí pode também ser utilizado para abater na mensalidade de vocês. E o outro projeto que a gente tem é do Quem Indica Amigo É. Então, você indica um amigo para iniciar a pós, né? Para iniciar uma formação aqui na Viver. Ele inicia, então, ele se inscreve, faz o primeiro pagamento da mensalidade. E aí, na segunda, vocês recebem 50% de desconto na próxima mensalidade. Então, seriam esses os nossos projetos, né, que auxiliam vocês a fazer o pagamento. Então, tudo isso, e aí o nosso pagamento progressivo, que é esse que eu comentei, que você vai pagar os R$ 290 nas 6 primeiras mensalidades. Então, assim, se vocês têm esse interesse na pós-graduação, se vocês acham que é o momento de vocês iniciarem, né, uma pós-graduação em sexualidade, se aperfeiçoar nesse tema, se faz sentido, né, para vocês essa área e vocês têm essa vontade de iniciar os atendimentos, mas mesmo assim se sente um pouco inseguro, né, tem aquele medo, enfim, aquele receio de começar os atendimentos nessa área, não sabe muito bem por onde iniciar, né, ou como iniciar. Então, a pós-graduação, ela dá esse norte para vocês, essa segurança para que vocês possam iniciar os atendimentos, iniciar o trabalho dentro dessa área que com certeza vai crescer cada vez mais. Porque é uma área importante, é uma área que, infelizmente, não é muito falado, né? Tem muitos tabus ainda que precisam ser quebrados, precisam ser falados. E poder trabalhar isso dentro da clínica, poder ajudar um paciente, né, a desmistificar aquele preconceito, talvez, ou aquele receio que ele tem com ele mesmo, isso é gratificante, né? Quem trabalha na clínica sabe que o quanto ajudar um paciente, o quanto contribuir para ele numa evolução é maravilhoso, assim, né? É o que ajuda com que a gente queira cada vez mais fazer esses atendimentos. E aí, pessoal, eu queria agradecer para quem está aqui, né? Quem ficou aqui com nós até o momento, agradecer as dúvidas que vocês tiveram também, o quanto vocês estão disponíveis para nos ouvir, para estar aqui aprendendo, né? Numa quarta-feira, quase 10 horas da noite. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos chamar, a gente fica disponível. Amanhã também a gente está aí para poder tirar as dúvidas. O prof também já se colocou à disposição. Então, o certificado pode solicitar para nós. Pode mandar uma mensagenzinha ali no Whats mesmo, e aí a gente manda o link para ti para fazer a inscrição, o formulário, preencher o formulário, e aí depois faz o pagamento e recebe o certificado, tá bom? Gente, muito obrigada, prof, mais uma vez, obrigada pela tua disponibilidade de Eu estar quem aqui com a gente. E eu muito obrigado a todos que estiveram, pelas mensagens no chat. Fico muito feliz com os feedbacks, né? Então a gente se constrói muito a partir Uhum. dos feedbacks, das trocas, né? E da construção conjunta. Como também psicodramatista, acredito muito nessa construção do coletivo. Então, muito obrigado, gente, por tudo. Um beijo e uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até mais. Bom resto de semana.